Muito bem, pessoal. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite de estudo. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, que é a nossa nova matéria. Antes, porém, eu quero parabenizar aí as turmas pelos painéis. Olha, maravilhoso, viu? O pessoal fez muito bem, elencou muito bem os assuntos. Muito proveitoso aí os painéis que vocês fizeram. Glória a Deus por isso. Hoje vamos começar o Antigo Testamento. Nós vamos ter uma matéria no segundo módulo que chama-se História de Israel. Então, o Antigo Testamento fica muito perto da história de Israel. É uma linha muito tênue, né, entre os dois aí. Então, nesse bloco, nessa matéria agora que é história, que é Antigo Testamento, nós vamos explorar alguns eventos importantes do Antigo Testamento. Na história de Israel, a gente volta com uma cronologia e com acontecimentos mais históricos. Esses aí são acontecimentos que a gente vai elencar de toda a historicidade do Antigo Testamento. Por exemplo, vamos falar sobre o dilúvio, Jardim do Éden, Torre de Babel, e outros assuntos que são assuntos pertinentes ao Antigo Testamento. Ok? Vou fazer uma pergunta. O meu som está chegando bem aí? Todo mundo está vindo bem? Nítido o som? Só fazer um sinal aí que está vindo bem. O som. Tá ok? Ah, que bom. Obrigado. Vamos então. Hoje eu não vou usar o quadro, porque nós vamos trabalhar um pouquinho aí de hebraico. Então, vou precisar ler bem com vocês, a matéria vai ser bem minuciosa, porque o assunto é muito profundo. Nós vamos fazer isso aí então. Vamos já abrir a nossa nova apostila. Deixa eu buscá-la aqui. Onde é que ela está? Aqui, achei. Ok. Ok, achei. Vamos buscá-la aqui, a apostila, para a gente já estar com ela aqui. Então, a aula de hoje, a gente inicia... Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Pronto. A gente inicia hoje a matéria, né? Intensiva em Teologia, o módulo 1, a disciplina 3. Hoje vai ser a aula 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3 do Antigo Testamento. Então, a gente vai estudar agora a aula 1, que é a criação. O Gênesis do Gênesis. Olha que interessante. Nessa foto aí, eu estou nas muralhas de Jerusalém fazendo um reconhecimento aí de gravuras, né? Da historicidade. Então, eu estou em frente aí ao Domo da Rocha, lá em Jerusalém. Ok, vamos aqui. Então, a gente vai trabalhar, gente, agora, o Antigo Testamento, nesse caso, o primeiro versículo do Antigo Testamento, primeiro verso, primeiro. Então, vamos tentar compilar isso aqui para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? É o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, na Bíblia. E mostra os primeiros movimentos de Deus em relação à criação. Sob a análise do texto maçorético, lembra que eu expliquei para vocês o que era maçorético na outra aula, que era um grupo de judeus que maçorético significa tradição, que eles procuram estudar bem a palavra para não deixar nenhum erro passar. Eles estudam as versões, as cópias. Então, os maçoréticos, eles fizeram uma análise, né, desse versículo, que interessante, pessoal. A Bíblia inicia, o Gênesis inicia com 7 palavras. Elas estão em hebraico aí, mas eu posso falar para vocês aqui no transliterado, né? É o hebraico transliterado. É Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashmaim, Avá, Vet, Haaretz. Então, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashmaim, Vad, Eretz, ou Heretz. Então, são as 7 palavras que compõem aí o começo do Gênesis. Então, Deus abre a criação com 7 palavras. Olha que interessante isso. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashmaim, Vet, Haaretz. 7 palavras. Vamos
entender agora a questão do Bereshit. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, vai ficar bem legal para vocês aí. Agora ficou bem legal, ok? A palavra Bereshit, a primeira palavra, ou Bereshit, essa palavra está implícito um artigo definido. No caso aí, porque a palavra hebraica equivalente a, né? A, o, a, o, né? Os indefinidos são uns, né? O, a, os, as. Então, os artigos definidos. O, a, os, as. Os indefinidos, umas, uns, umas. É aula de português agora. Então, no hebraico, a palavra a, que seria, a letra a, que seria, no caso, o artigo definido, está nesse apóstrofo aí do Bereshit. O a está no apóstrofo ao mesmo tempo, significa um pronome possessivo. Assim, quando ele é artigo definido, ele também é um pronome possessivo. Literalmente está escrito assim, ó, no princípio de, ou no princípio do, no princípio de, e depois funciona como uma vírgula. No princípio do quê? O que está se referindo o texto? O que existia antes da vírgula? Será que o que vemos e sentimos é tudo depois da vírgula? O que é antes da vírgula? Seriam os mistérios que nem ouvidos ouviram e nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Teria sido o local que Paulo viu e disse que não podia mencionar? Seria o alto e sublime trono que Isaías viu? Ou os serafins, em Isaías capítulo 6, foram elevados e viram por cima da vírgula uma glória e ainda não revelada, e iniciaram voando daquela forma? Isaías 6:1. Vamos analisar a junção da origem da expressão Bereshit. Então, vamos lá. Bereshit Adonai, Bereshit Elohim, Bereshit Bará. Bereshit, então, existe um apóstrofo aí, que ele funciona como no princípio de. No princípio de, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Quando fala que Deus criou os céus e a terra, depois do princípio de, dessa vírgula, a pergunta fica, o que é que está antes da vírgula? Porque tudo que Deus criou, que nós sabemos, está depois da vírgula. Deus criou os céus e a terra, os animais, as árvores do campo, a relva. Ele mandou aparecer os luminares, mas tudo isso foi depois da vírgula. O que é que tem antes da vírgula? Será que esta glória que Deus prometeu à igreja, que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Será que foi esse momento que Paulo viu coisas inefáveis que não podia falar? Ou que os serafins adoraram tanto que Deus os elevou? E aqueles que adoram, Deus eleva, Deus levanta, Deus honra. E diz a Bíblia que eles ficaram mais altos do que Deus. A única vez na Bíblia em que alguém ficou mais alto que Deus foi nesse dia, os serafins. Será que eles viram por cima da glória o que está lá antes da vírgula? Eita glória! É uma coisa interessante isso aí, viu? A Bíblia já abre com isso aí, ó. No princípio de, vírgula, criou Deus. Mas vamos analisar agora a junção que dá origem à expressão primeira, que é Beresh, ou, no caso do Bereshit, né? Beresh. É uma preposição hebraica transliterada para be, onde se traduz por em, por, com. A pronúncia é beit, que quer dizer casa, habitação, tenda. Então, a letra B, beit, ela se pronuncia beit. Ao mesmo tempo que você fala o B, que é beit, você fala casa. Porque no alfabeto aramaico, hebraico é Aleph, Bet, Gimel e vai embora, né? Quando fala a letra B, significa casa também. Olha, vocês estão na igreja Bet Shalom. Bet Shalom, casa de paz. Porque o Bet, tá vendo? Casa de paz. A pergunta é,
Por que Gênesis começa com a letra B? Bereshit, Barado, Elohim, Et, Mishnaim. Por que começa com a letra B? Por que não começa com a letra A? Porque Deus é o Alfa e o Ômega. Então, o que foi criado foi a partir da letra B. Como ele não é criado, ele não tem criação. Deus sabe, é difícil até explicar. Então, ele não precisa aparecer com a letra A. Já começa com a letra B, porque o A já é ele, o incriado. Ele não foi criado. E do B para sempre, para frente é o que é criado. Então, veja aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa apostila. Veja aqui o desenho no paleo-hebraico, a letra Bet. Aí tem o sinalzinho dela aí, ó. Olha o sinalzinho. É uma planta baixa de uma casa, tenda, demonstrando seu significado. Ela se escreve de esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Tem limitação em cima, pode ver aqui em cima, ó, tem uma limitação, aí tem no meio e tem embaixo, né? Embaixo e na frente. Mas a abertura é a que vem da eternidade. Ó, o que vem, ó, ela abre assim, aqui seria a eternidade. É o que vem antes, né? Vem da eternidade. Seria a vírgula. Neste caso, Deus está dizendo que a casa da criação é, então, a vida do universo. Deus quer morar conosco, seria o Emanuel, Deus conosco em casa. Já a continuação coligada a Resh, da palavra que é Bereshit, vem da raiz Rosh, significa cabeça, princípio, primeiro, começo, superior. Assim, a letra inicial da palavra Reshit é chamada de Resh, sendo da mesma raiz significado de Rosh, que é uma cabeça humana, um líder, um pai, um responsável. Aí começa a figura do pai, já na Bíblia, no comecinho. Bereshit, no princípio de, na cabeça de. Lembrando que Jesus é a ideia de Deus. Ele é o logia, o logos, a palavra. Palavra é, antes de ser palavra, ela foi ideia. Jesus é a ideia de Deus, é o logo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, começa Bereshit, no princípio de, uma vírgula. Há algo antes da vírgula, que nós não sabemos o que é. Não temos ideia. Um dia vai ser revelado à igreja. Glória a Deus. Aí vem a segunda palavra. Lembra que eu estou explicando que são 7 palavras que inicia o Antigo Testamento. A segunda palavra é bará. A segunda palavra é o verbo hebraico bará. Criação. Criação. Isso pode cair em prova, hein? Alguém que é ele mesmo, Deus, está implícito dentro do verbo. Nesse caso, bará, Deus está implícito dentro do verbo. E quer dizer, e o que dizer de João? Ele era o verbo que se fez carne. Tudo foi feito por ele. Este verbo ainda concede a exclusividade para somente Deus criar. É muito personal a Deus na ideia do verbo. Além de criar, o verbo exibe propriedades em clarificar, classificar, separar, definir o verbo bará. O verbo bará aqui é o tipo apareça, cresça, ou macho e fêmea, ou produza. O estudioso John Walton comenta que bará não é só criar, é mais que isso, no sentido moderno, mas para diferenciar, separado, atribuir funções. Por exemplo, na criação de Adão e Eva, Deus atribuiu papéis de gênero, masculino e feminino. Isso é coerente com a narrativa única da criação de todas as coisas. Então, o verbo bará, que significa criar, além de criar, é organizar, classificar, determinar, nomear. Tudo isso vem do verbo bará. E esse verbo, dentro dele está implícito a presença de Deus. Só Deus tem o poder de usar esse verbo no criar. Por isso que ele fala para a gente reproduzir, crescer e multiplicar. Quando Jesus pega o pão, ele ora, abençoa o pão, ele dá para os discípulos. Por quê? Porque pão só se reproduz na mão de discípulo. Deus só cria. E aí o homem pode reproduzir o que ele criou.
De acordo com a professora doutora Cláudia Andréa, do setor de hebraico do Departamento de Letras Orientais e Eslavas da Faculdade de Letras da UFRJ, ainda analisando a raiz bará, encontramos o sentido básico de criar. É diferente de yatzar, que é modelar, formar, pois este enfatiza o ato de dar forma a um objeto, moldar o objeto envolvido, enquanto bará enfatiza o início do objeto. A raiz bará denota o conceito de iniciar alguma coisa nova. Aí tem os versículos, Êxodo 34:10, Números, você pode ler depois em casa. A palavra também tem o sentido de trazer à existência em algumas passagens bíblicas. O conceito aqui, vou criar enquanto eu falo. Então, analisando as primeiras palavras do Antigo Testamento, Bereshit bara, no princípio de, vírgula, criou, Deus nomeou, separou, falou. Aí nós temos a terceira palavra do Antigo Testamento que começa, o Elohim, significa que tem o poder e dá a ideia de ter mais alguém, o que dá sentido à Trindade. Elohim é a primeira alusão a Deus com poder criador. O termo El possui a raiz de El, que é força ou poder. Aqui possui uma ideia de mais alguém, ampla força, consistindo da palavra Eloá, com o sufixo plural him, porque no inglês o him, no inglês não, no hebraico o him é plural. Seu sentido é mais abrangente, dando a ideia de coletivas potências. Coletivas potências, olha só. Nesse sentido, em hebraico, a forma está no plural. Daí vem a ideia da omnipotência, tudo em um só. Uma força maior e absoluta que é única. Então, Deus, o único Deus, indicativo do verbo, apontando que o objeto é alvo de uma ação, neste caso apontando para a criação dos céus e da terra. Ela aponta de uma indicação que ora surge como um artigo definido, ou como também do indicativo. Veja lá. Vamos lá. Bereshit, bara, Elohim. No princípio, criou Deus. Deus vai criar. E esse Deus vem como Elohim, que significa coletivas de potências. Meu Deus do céu. Ah, Israel não sabia o que era isso. Hoje a igreja sabe. Israel olhava isso e dizia: o que que é isso? Não são não são três deuses. É um Deus com três movimentações. É um Deus com três expressões. É um Deus com três modos de fazer. O que que é isso? Israel não conhecia a revelação que foi dada à igreja. A igreja sabe que hoje é a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O Pai fala, o Filho cria pela palavra e o Espírito Santo mantém. Então, que coisa linda essa revelação para a igreja. Israel não teve isso, porque não podia ser revelado até Jesus vir. Porque se Jesus se revelasse antes para Israel, Israel não ia entender. Então Israel confiava que havia um Deus, mas dentro dele, três movimentações. Por isso que é El Shaddai, o Todo-Poderoso, todo, a coletiva de potência num lugar só. Toda a potência num lugar só. Omnipotência, tudo é único em tudo, único em tudo, tudo em um só, tudo em um só. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a terceira palavra, essa que é muito importante. A et, que é Bereshit, bara, Elohim. Aí vem et, que é indicativo do verbo, apontando que o objeto é alvo de uma ação. Neste caso, apontando para a criação do céu e da terra. Ela se aproxima de uma indicação que surge de um artigo definido, o. No princípio, criou Deus os céus, os, aí ó, et. Bereshit, bara, Elohim, et Mishnaim. Então, no princípio, Deus criou os, aí aponta, os céus e a terra. Veja lá, veja lá, veja lá.
O que mais se aproxima é que a palavra aet aparece demonstrando que está relacionada à presença da mão divina, que assina para liberar, somar ou ampliar algo. O segredo está ao abrir e separar as duas letras que compõem o Aleph e Tav, né? Ali, ó. Assim fica, então, Aleph, que é a primeira, e Tav, Et, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. No caso, a ideia é a complementação de A a Z. Preste bem atenção aí. No princípio criou Deus, Et, Mishnaim, os céus. Olha, veja lá. Essa expressão Et, meu Deus, ela junta as duas letras do alfabeto hebraico, primeira Aleph e a segunda Tav, Et, ou Et, né? A a Z. O que quer dizer isso? De A a Z. O que Deus criou, não faltou nada. Que coisa! No princípio criou Deus os. Aí, quando fala os, está tudo, nada faltou. Não faltou nada. Deus foi suficiente para ordenar cada química, efeito na física, ecossistema, mutação, equilíbrio, massa, volume, distância, deslocamento, tudo de ponta a ponta, tudo completo. Deus formou as substâncias, trouxe da inexistência à existência. Bereshit bara Elohim et. Portanto, pode ser lido por meio de Aleph Tav, ou seja, pela primeira e a última letra. Deus criou os céus e a terra, o que implica que a Aleph Tav, ou seja, o alfabeto, a palavra precede todos os universos criados. Oh, glória a Deus! Aleluia! Desculpa aí, pessoal, mas é difícil. Bereshit bara Elohim et. No princípio, criou o Senhor os céus e a terra. Tudo estava lá, nada faltou. Glória a Deus. A palavra Hashamaim, o Ra funciona como letra, o A de artigo definido, indicando que está sendo criado. O transliterado por Ra é o artigo o, a, ou as, de novo, né? Nesse caso, vai se ligar à próxima palavra, seria uma ponte de ligamento. Olha aí. Agora, o ligamento é atrelado algo em algo, algo em algo. Ha-Shamaim, Et-Ha-Shamaim. O A, os céus e a terra. Esse a terra, os céus e a terra, o a terra é o gancho. Meu Deus, estou suando aqui. Nesse caso, vai se ligar à próxima palavra. Seria uma ponte, um ligamento, atrelado algo em algo. Complementação, ação, continuidade de quem está em movimento criando. Hashmaim, céus, em hebraico, é transliterado por Shamaim, significa céus, só se usa no plural. Também como universo visível, o firmamento e a atmosfera. Também significa literalmente águas superiores, vindo do maim, água. A própria letra inicial, maim, é mem, também significa águas. A água está implícita neste pacote. Os céus, já fora da água. Temos a questão do ciclo, vapor, que vem de cima, chuva, terra e céu. Portanto, a ideia de quando Deus criou, já existia água, já existia água, cai por terra. Quando o pessoal fala assim, no princípio criou Deus a terra se forma vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Peraí, tinha água antes? Não, está dentro dos céus. Criou os céus, a água já está lá, já veio junto. Portanto, a ideia, quando Deus criou, existia água, cai por terra. Quando o texto diz que ele criou os céus e depois pairava sobre a própria água. Meu Deus, Mishnaim, Shamaim, céus, Maim, a água já está lá dentro. O Ra liga a terra ao céu, é um ligamento. É tudo perfeito, tudo perfeito. Aí o finalzinho, a sexta palavra, é o Vav. É o Vav. Essa conjunção transliterada por Vav
é usada como elemento de ligação. Eu e você. Ele e ela, ok? E. Serve também para o objeto de unir, fixar, enganchar, ou seja, o céu ligado na terra e a terra presa no céu. Eles não se chocam, não se distanciam. Há um elo. A própria letra Vav tem seu significado pictográfico no paleohebraico, com uma estaca ou gancho, sendo muito utilizada para a fixação da tenda, barraca. O mesmo formato de um cajado, onde o pastor usa para trazer a ovelha para si. O Vav também é um elemento de transição que avisa está havendo um movimento do céu para a terra, como se fosse sendo uma representação espelhada ou menor do alfabeto dos céus. E todas elas vão criar cada letra, um sinal que relaciona o alto e o baixo, do mundo espiritual ao mundo das ideias, do empírico para o sentido físico. A palavra hebraica para letra é ot, que também pode significar sinal ou maravilha. Cada letra do alfabeto hebraico, todas as letras apontam para a essência da existência. Esta é a essência da teoria das cordas da física quântica. Tudo remonta às cordas que estão vibrando em diferentes frequências. Essa afirmação é apoiada pelo Tanakh, a gente estudou, né, na outra aula, onde se diz que a voz de Deus na criação está realizando todas as coisas. Haja luz, aconteça, apareça. As partículas fundamentais do universo, que os físicos têm identificado como elétrons, neutrinos, quarks e assim por diante, são letras e todas de toda a matéria. A última palavra para a gente abrir aqui, Eretz. A palavra hebraica transliterada, Eretz, significa terra, terra, país, território. A palavra de Deus proferida na ocasião da criação ainda continua viva até hoje, sustentando toda a existência da terra. Por esta razão, tudo se sustenta e se mantém produzindo, reproduzindo, e o que sustenta os planetas suspensos e organizados. Meu Deus do céu, olha que coisa, olha que coisa linda. Por esta razão, o texto diz que passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor se eterniza. O universo ainda está ouvindo a voz viva de Deus. Haja, faça, aconteça, brilhe. Cada palavra proferida de Deus durante a criação é a alma, é a fonte vital da coisa que foi criada por ele e, no fim, para ele. Todas as várias espécies ou tipos dessas coisas, bem como as constelações, nós não temos sensibilidade para esse fenômeno, já que nós vemos somente com os olhos físicos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, o verso 6. Eu vou encerrar então com essa parte aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma outra passagem em toda a Bíblia que contenha esse tipo de construção gramatical. É um caso isolado, como que querendo passar uma mensagem de um fundamento. Expressa o conceito excepcional de um princípio absoluto. O início do tempo, do espaço, da matéria, da energia, o princípio da existência de todas as coisas, ao ponto de que está muito, muito além da compreensão humana. A academia secular vem buscando explicações materiais para descobrir as origens do universo. No entanto, todas essas teorias do universo autogerado, onde tudo ocorre por mera coincidência, explosão, o Big Bang, né? Não conseguem explicar toda a inteligência que cerca o universo, o sistema, a organização funcional, como a engrenagem de um relógio suíço. Tudo automático, sem precisar de um gerente. E quando sustentam a absurda teoria do Big Bang, não conseguem explicar quem iniciou o fenômeno, a origem do conceito do antes, onde o agora precisa do objeto do antes para se executar. E mesmo que digam, uma hora vão dar de cara com o próprio Deus, olhando para a cara deles. Toda a perfeição que vemos, seja no mundo astrofísico, no vegetal, no animal, em seus arranjos e autocumprimentos, expressam a capacidade ímpar da mente de quem os criou. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Salmo 19:1. Quando Deus conversa com Jó, ilustra a limitação do conhecimento humano por meio do processo da criação do mundo. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber. Se tem inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? A criação no ex nihilo, do nada, é um processo que nenhum homem testemunhou e que, por isso, está para muito além da compreensão humana. Todas as tentativas humanas de explicar não passam do que são tentativas apenas latentes diante dos olhos deles. Gente, desculpa aí, eu tive que ler isso aqui tudo, porque é muita coisa para a gente explicar. Olha, nós vamos ter agora, já tivemos 40 minutos de aula aí, mas eu quero voltar. A gente vai cair agora em 1 minuto e meio, a gente vai cair, volta com 5, 6 minutos. Eu quero explicar. Esse é o primeiro versículo do Antigo Testamento. Eu estou explicando toda essa parte, que são 7 palavras. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Mishnaim, Vav, Eretz. Para explicar toda a consciência de Deus na criação do mundo. Olha, vai cair agora, temos só 1 minuto, não dá para abrir. Segura um pouquinho aí as perguntas, dá mais uma lidinha, a gente volta logo em seguida, daqui 6 minutos, para a gente abrir mais esse assunto. É um assunto muito poderoso, muito forte mesmo. Amém? Glória a Deus. A gente volta para conversar um pouco mais sobre isso e interagir melhor. Daqui a pouquinho. Aleluia. Fica firme aí. A gente volta já. Glória a Deus. Vai cair aqui.